Bem-vindos a mais uma videoaula de saneamento 1. Nós estamos no módulo 2, que é o módulo das adutoras. Na parte 1 dessa videoaula, nós já falamos sobre todo o dimensionamento hidráulico de condutos forçados, sejam eles por gravidade ou por recalque. E nós vamos continuar aqui na parte 2 desse vídeo do módulo 2, falando sobre o dimensionamento hidráulico dos condutos livres. Então, a gente vai considerar no nosso dimensionamento hidráulico que esse dimensionamento em conduto livre ele vai ser um escoamento uniforme, né? A ANBR vai recomendar que a gente use para fazer esse dimensionamento a fórmula de Chese, né? Qual é a fórmula de Chese? É a velocidade média, metros por segundo, igual ao coeficiente de resistência de Chese, vezes a raiz quadrada do raio hidráulico, vezes a declividade, né? Lembrando que esse coeficiente aqui de resistência de Chese vai ser dependente do coeficiente de rugosidade de Manning, né? Então, para isso, a gente vai precisar aqui da fórmula de Manning, onde o C, que é o coeficiente de resistência de Chese, é igual a 1 sobre N, N, que é o coeficiente de rugosidade de Manning, vezes o raio hidráulico elevado a 1/6, certo? Então, combinando aí Chese com Manning. Então, a gente vai ter as fórmulas de dimensionamento, né, para esse escoamento uniforme. Combinando, teremos velocidade igual a 1 sobre N vezes raio hidráulico elevado a 2/3, vezes a declividade elevado a meio. E a vazão, né, vai ser 1 sobre N vezes A, que é a área da seção. E aí a mesma coisa que a velocidade, né? Raio hidráulico elevado a 2/3 vezes a declividade elevada a meio. Ok? Nesse nosso dimensionamento em escoamento uniforme, a gente vai precisar, né? A gente tem como orientação que, dependendo do material, a gente vai ter aí uma velocidade máxima que a gente não pode ultrapassar para evitar o desgaste da estrutura. Então, em casos de alvenaria de tijolo, nossa velocidade não pode ultrapassar 2,5 metros por segundo, né? Se é concreto, é 5 metros por segundo, tubo cerâmico, 6 metros por segundo, e rochas estratificadas, 2,5, rochas compactas, 4. Então, a gente vai ter que atentar aí para a velocidade máxima do nosso escoamento uniforme. Não pode ultrapassar aí esses limites dependendo de cada material. Além dessa velocidade máxima, a gente também tem a orientação da velocidade mínima, que é uma velocidade mínima para que não haja deposição de material sólido nesse conduto livre, onde está a nossa adutora. Então, velocidade mínima para suspensões finas, né, o material transportado é de 0,3 metros por segundo. Se tiver areia fina, é 0,45. E quando contém matéria orgânica, nesse conduto livre, é 0,6 metros por segundo. Falando, né, quando a gente fala em canal, a gente está falando de conduto livre aberto, mas a gente pode ter também condutos fechados com escoamento livre, né? Escoamento uniforme e funcionando como um conduto livre. Para que essa tubulação, esse conduto fechado, funcione como um conduto livre, a seção transversal deve ter uma lâmina d'água correspondente à seção máxima de eficiência. O que isso quer dizer?
essa lâmina d'água não vai poder passar da metade do diâmetro. Ou seja, não vai poder encher a seção acima da metade, né? A gente considera a seção máxima de eficiência que a água chegue até a metade do diâmetro dessa tubulação. Então, nós vamos precisar de vários fatores, parâmetros, para a gente conseguir usar uma tabela com esses condutos de seção circular, né? Esses condutos fechados. Então, a gente sabe que vazão na seção plena, a gente vai utilizar essa fórmula que é QP, vai ser igual a 0,1 sobre N vezes π, vezes o diâmetro elevado a 8/3, vezes a declividade elevada a meio. E a velocidade na seção plena vai ser 0,4 sobre N vezes D elevado a 2/3 vezes I elevado a meio. Então, a gente tem as fórmulas das vazões, da vazão e da velocidade, né, utilizando a fórmula de Chess combinando com a de Manning, que eu acabei de mostrar. E a gente vai ter vazão na seção plena e velocidade na seção plena, certo? E nós vamos utilizar esses valores, esses parâmetros de vazão na seção plena e velocidade na seção plena para a gente conseguir utilizar uma tabela e facilitar nossos cálculos. Assim como a razão entre a vazão e a vazão plena, a velocidade e a velocidade plena, a lâmina d'água sobre o D a gente também vai utilizar. Então, essa aqui é a tabela que está lá no nosso livro, né? A tabela A8, que mostra aqui as características dos condutos circulares parcialmente cheios. Então, nessa tabela, a gente tem, se a gente tiver a fração y sobre d, que é 0,07, 0,10, todas as frações aqui, né? A gente pode correlacionar essa fração com a fração de, por exemplo, vazão sobre vazão plena, ou velocidade sobre velocidade plena. Esse U, X, U, P é a velocidade, tá? Então, tendo um dos parâmetros, a gente correlaciona com os outros dois. Então, basta ter um que a gente consegue achar o seu correspondente nessa tabela aqui, A8 do nosso livro. Então, isso vai facilitar muito os nossos cálculos. Então, para a gente testar aqui, nós vamos fazer um exemplo, que é de dimensionar uma adutora com tubos circulares pré-moldados de concreto para uma vazão de 1.100 litros por segundo, implantada com declividade de 1,7%. Então, gente, só para ilustrar aqui, se a gente tem um conduto fechado circular, o Y é a lâmina d'água, né? E o D aqui vai ser o diâmetro dessa tubulação, né? Quando a gente fala em seção máxima, de máxima eficiência, a gente quer que esse Y seja a metade desse D, né? Essa lâmina de água. Quando a gente tem canal aberto, né? Geralmente ele tem essa forma, onde vai ter a base, a lâmina d'água aqui em Y e a angulação aqui, que vai ser um e Z. Mas voltando lá ao exemplo. Então, a gente tem um exemplo para resolver de adutora com escoamento livre, num tubo circular, com vazão de 1.100 litros por segundo e uma declividade de 1,7%, né, por cento. A norma brasileira que a gente vai adotar é a NB 1591, que diz que a gente precisa adotar a eficiência máxima. Dizendo de novo, a eficiência máxima é que a lâmina d'água seja metade do nosso diâmetro. Então, a gente vai começar aqui com Y sendo igual a D sobre 2, né? Então, a gente já tem o nosso primeiro parâmetro, né? Que vai de acordo com a nossa tabela. Y sobre D, então, vai ser igual a 0,5.
Tá aqui da norma, né? Desenhei aqui para vocês o y sendo metade do d, que o desenho tá feio, mas dá para entender. Então, partindo para a tabela lá do slide, a gente tem que para um y sobre d igual a 0,5 é equivalente a uma vazão sobre vazão plena igual a 0,5 também. Isso vai dar que a vazão plena, né, é igual a vazão sobre 0,5. A vazão a gente tem de 1.100 litros por segundo. Transformando isso para metro cúbico, nós vamos ter, só dividir por 1.000, a gente tem 1,1 metro cúbico por segundo. E a nossa vazão plena, né, nós vamos ter então que a nossa vazão plena é igual a 2,2 metros cúbicos por segundo. Ok. Temos esse valor de vazão plena e nós temos a fórmula da vazão plena, que é 0,1 sobre n vezes π vezes d elevado a 8/3 e declividade elevada a meio. Nós temos vazão plena, temos n, temos a declividade, a gente quer achar aqui o diâmetro da nossa tubulação, né? O nosso dimensionamento. Então, a gente vai isolar a d nessa equação, vai ficar vazão plena vezes n sobre a declividade elevada a meio vezes π vezes 0,1, tudo isso elevado a 3/8. Sendo n o coeficiente de rugosidade de Mane, a questão diz que a gente vai utilizar concreto pré-moldado, né? Então, o n é igual a 0,013, o n do concreto pré-moldado. E a nossa declividade a gente só vai transformar aqui de porcentagem, né, para 0,017. Então, calculando nosso diâmetro, nós vamos ter vazão plena 2,2, o n 0,013, declividade 0,017 elevado a meio, 0,1 vezes o π, 3,14. Então, nosso diâmetro dá 0,874 metros ou 874 milímetros. E aí nós vamos precisar adotar o diâmetro comercial imediatamente superior, que seria um diâmetro de 1.000 milímetros ou 1 metro. Ok. E aí a gente verifica a vazão plena, né? Que a gente calculou um diâmetro quebrado, adotou o diâmetro comercial. Vamos recalcular agora a vazão plena. Então, vazão plena é igual a 0,1 sobre n vezes π vezes diâmetro elevado a 8/3 vezes declividade elevada a meio. Colocando os valores, né, 0,1 sobre n, que é 0,013, 3,14 do π, nosso diâmetro agora é 1, né, 1 metro elevado a 8/3, e a declividade 0,017 elevado a meio. Então, a nossa nova vazão plena é 3,15 metros cúbicos por segundo. Fazendo o cálculo da razão entre a vazão e a vazão plena, né, com a nova vazão plena, a gente vai ter que a nossa vazão, dada pelo exemplo, é 1,1 metros cúbicos por segundo, e a vazão plena 3,15, essa razão vai dar 0,35. Então, a gente volta para a tabela, né, usando a tabela, essa razão de vazão por vazão plena de 0,35 vai nos dar uma lâmina d'água por diâmetro de 0. Então, esse 0,42, que é a nossa razão entre lâmina d'água e diâmetro, está menor que 0,5, então tá ok, que a gente não podia ultrapassar 0,5 de acordo com o NBR, né? E a nossa velocidade sobre velocidade plena está igual a 0,91. Então, a gente precisa calcular aí a nossa velocidade para checar junto com a norma. Então, Vp, que é a nossa velocidade plena, vai ser 0,4 sobre n vezes d elevado a 2/3 vezes i elevado a meio. E a gente vai checar a velocidade. Então, Vp vai ser igual a 0,4, o n é o mesmo, 0,013, nosso diâmetro é 1 metro,
elevado a 2/3 e a declividade 0,017 elevado a meio. Então, o nosso VP é 4,01 metros por segundo. Então, para a gente achar a velocidade, é só multiplicar VP por 0,91, que é o valor da tabela, né? Então, temos aqui V sobre VP é igual a 0,91. Então, a nossa velocidade é 0,91 vezes 4,01, que dá uma velocidade de 3,65 metros por segundo, né? Atende, porque a velocidade máxima para o concreto era de 5 metros por segundo, né? De acordo com as orientações que eu mostrei nos slides para vocês. Ok? Então, a gente termina por aqui o assunto de adutoras e até o próximo módulo.